Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa manhã muito propícia, né, para uma queimadinha e um cobertor bem quentinho, né? Eu sugiro que vocês engordem um pouquinho. Eu estou sentindo calor já. Mas é isso. Glória a Deus, porque Deus é bom. O diabo é ruim, nós vamos melhorando a cada dia que passa. Amém? Muito bem, é verdade. Pois é. Meus irmãos, nós temos vivido alguns dias muito difíceis, né? Com respeito à questão de enfermidade, né? Tantas pessoas pelas quais temos orado e vez por outra aparece uma outra situação, dias muito difíceis. Tem uma jovem que está grávida e está com câncer de pulmão. Alguém refresca para mim o nome dela, por favor? Lívia. A gente deve orar pela vida da Lívia, pela vida de outros irmãos que estão vivendo esse drama da enfermidade. Mas a gente vai experimentando a graça de Deus, né? A misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. E ver o Rafael aqui é isto, é a manifestação dessa graça do Senhor, né? Passou por uma cirurgia assim, dessas que vem do nada, né? E tão rapidamente precisa fazer isto. E a gente orava por ele, porque qualquer procedimento cirúrgico é muito preocupante. Eu quero passar a palavra a Camila, que quer dar um testemunho breve a respeito disso que eles viveram aí. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de estar aqui, primeiro para agradecer, né, a cada irmão, pastor Vils, pastor Fred, que tiveram assim, preocupando com a gente, né? E realmente, como o pastor falou, foi uma coisa repentina, e é só um breve relato mesmo que aconteceu. Rafael sentiu muita dor na sexta-feira, e a gente que é mãe, a gente acha assim, é uma educação física que fez, é um exercício, e a gente nunca imagina o que pode ser. Só que como ele deu febre, eu fiquei preocupada e levei para o hospital. E nós entramos no hospital, era umas 16h. Quando deu umas 6h, a médica nos atendeu. E, pelo relato dele, onde ele encostava a mão, onde era dor, ela suspeitou de uma infecção de urina, alguma coisa na bexiga, e ela nos orientou a fazer o ultrassom. Porque ela falou assim, olha, sexta-feira o ultrassom é só até às 19 ou 20 horas. De fim de semana não faz mais ultrassom de emergência. Então, eu falei, beleza, vamos lá e tal. E lá no ultrassom, o médico olhou, não achou nada. E ele falou assim, Rafael, dói aqui? Aí, na hora que ele encostou, Rafael deu um grito. Aí, ele começou a investigar e verificou que era o apêndice. Então, estava muito inflamado. Ele me mostrou lá. E muita inflamação, e teve que ser de urgência mesmo, né? Essas coisas têm que ser de urgência, porque se estoura, é muito pior. Então, no caminho do ultrassom até eu voltar para o médico, eu falei com ele, meu filho, você vai passar por uma cirurgia, é uma coisa simples, mas pode ser que você vai ficar alguns dias no hospital, uns 2 dias por aí, para recuperar. E a primeira coisa que ele me falou, pastor, até comentei com o Fred, a primeira coisa que ele falou comigo foi assim, mãe, a gente vai ter que deixar de ir na igreja? Eu falei, meu filho, sim, pelo menos por uns dias, porque é um processo de recuperação, né? A gente precisa primeiro cuidar da sua saúde, mas a gente não vai deixar de assistir o culto, né? A gente vai pedir os irmãos para orar. E assim foi. Nisso eu troquei com meu marido para poder ir para casa. O meu marido é muito mais assim tranquilo com relação a isso, para acompanhar na cirurgia, e eu fui para casa. Nesse momento que eu deixei ele e eu fui para casa, eu desabei. Eu comecei a chorar, porque eu sou mãe, né? E, assim, por mais que seja um processo cirúrgico tranquilo, mas ele é meu filho, e eu queria ficar, mas, ao mesmo tempo, queria ir embora. E, no caminho para casa, eu chorava muito, e falava, Deus, mas por quê? Por quê?
E eu não queria entrar dentro de casa, assim, chorando naquele estado para não preocupar mais a Letícia, porque ela estava, né, preocupada com o irmão. E naquele momento ali, Deus falou comigo e falou assim: olha, por que você está assim? Quem está no controle sou eu, não é você. Eu estou cuidando de tudo, então fica calma, porque sou eu que mando, eu que estou cuidando, tudo sou eu. Então, naquele momento, eu fiquei tranquila e eu subi, fiquei em casa, tomei um banho e dormi. Eu só acordei assim para ver a mensagem no meu celular, meu marido falando que ele já estava 2h da manhã operado, já estava no quarto, estava dormindo, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, meu coração ficou em paz. E no sábado eu fiquei com ele durante o dia, recuperando. E o Fred até mandou uma mensagem para ele também. E eu falei, grava um áudio aqui para ele. Aí ele falou, né? Pastor, eu estou ótimo, eu estou bem, eu acho que dá até para ir na igreja. Aí eu falei, meu filho, eu acho que dá, mas ainda a gente precisa, né, esperar um pouquinho. Então, eu penso assim, que nós estarmos aqui nessa família, né, a família Batista hoje, foi uma bênção para nossas vidas, né? Deus tem abençoado a minha casa, Deus tem abençoado os meus filhos, minha família. Então, eu quero agradecer, né, a cada um que esteve orando pela gente, direto ou indiretamente, aqueles que mandaram mensagem, que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que continue orando por nós. Tá bom? Amém. A gente tem que orar por ela e pela Patrícia, porque a mãe está viajando, aí falaram que elas iam ficar muito, né, tá tristinha assim, né? Muito bem, é o favor de Deus. Deus, na sua soberania, cuida de todas as coisas com detalhes, né? Louvado seja Deus pelo que Ele fez na vida do Rafael, né? E porque o Rafael já está aqui, muito bem por isto. Mas nós devemos orar, então, pela família, os pais da Alice, né? Nós estávamos orando pela Alice, que é uma bebezinha que nasceu com algumas questões graves e, lamentavelmente, mas obviamente, debaixo da soberania de Deus, aprove ao Senhor levar a Alice embora esta noite, para a glória dEle. E ela descansou, né, em meio a todos os dilemas e dramas. A Alice é bisneta do irmão Eli, sobrinha neta da Meire, né? Então a Meire nos deu essa informação para que o Senhor console o coração, obviamente, da mãe, do pai, né, de todos os familiares. É uma situação que a gente sabe que é um alívio para a Alice, né, um alívio para a família, obviamente, ver uma situação em que a gente não tem o que fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isto é doloroso. Devemos também orar pelos irmãos que já estão ou que vão estar em viagem, né, nessa última quinzena de julho, né, um período assim, e como os últimos dias, os últimos meses têm sido tão cansativos, eu sei de muitas pessoas que vão aproveitar para poder dar um passeio, dar uma descansada, viagens em família, enfim. E nós queremos orar pela vida destes irmãos nesse sentido. E nós queremos também aproveitar, então, nesse ensejo e representar todos que vão viajar na irmã Uda. Quero convidar a irmã Uda para vir aqui à frente. Nós vamos orar pela irmã Uda, que vai fazer uma viagem também, só que a dela é maior um pouquinho, né? A irmã Uda amanhã viaja para os Estados Unidos, né? Ao encontro lá da sua família, que está toda lá, né? Os filhos e os netos. Então, nós queremos orar com a irmã Uda por essa viagem que ela vai fazer, e assim nós representamos todos os irmãos que vão viajar aí nesse período. Inclusive, orem por nós, né? A gente vai ficar uma semana também de férias, né? De folga aí. A partir de amanhã e na próxima segunda a gente está de volta. Orem por nós, a gente vai viajar, é pertinho, não é tão longe igual a irmã Uda, mas para que Deus nos dê graça e seja uma oportunidade para a gente poder descansar um pouco, né? Vamos orar, fica de pé no lugar que você está, e a gente vai orar pelos enfermos, vamos orar
por essa família enlutada. Vamos apresentar nossa gratidão ao Senhor, obviamente, pelo que Ele tem feito, né? Ouvindo e respondendo as nossas orações. Vamos orar pelos que vão viajar e, de uma forma muito especial, pela vida da irmã Uda, que vai, obviamente, encontrar sua família, vai encontrar a filha, que Deus respondeu às nossas orações, né? E está curada, né? Foi um milagre mesmo que Deus fez na vida da Rosilda. Era uma situação tão grave, né? Tão difícil, mas o Senhor é Deus. E como bem disse a Camila, Ele está no controle de todas as coisas. Deus Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecidos porque o Senhor nos garante que está atentos ao nosso clamor, à nossa súplica, e nós temos experimentado isso, nós temos vivido isto na presença do Senhor, de coisas tão extraordinárias que o Senhor tem nos dado como resposta às nossas súplicas. Nós somos gratos por isso. Te louvamos, Deus, pela vida do Rafael e pelo seu comprometimento com o Senhor, com o seu reino, com a sua igreja. Te louvamos porque Ele está aqui. Essa situação que nos pega de repente, nos assusta, nos preocupa, e ao mesmo tempo o Senhor se revela dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Quero te louvar pela vida dele. Quero te louvar por todos os irmãos que têm passado por lutas, e nós temos buscado o Senhor, e o Senhor tem respondido ao nosso clamor e tem abençoado a vida desses irmãos. Quero, Deus amado, aproveitar e colocar a vida daqueles que estão vivendo o drama da enfermidade, expectativas, anseio, Deus, para receber o favor do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor mesmo tenha compaixão e dispense a sua graça curadora sobre a vida daqueles que estão enfermos, como o caso da Lívia, por exemplo, uma situação que aflige a nossa alma, grávida de um bebê e com essa enfermidade. A Thaís, Deus, que tem vivido também o mesmo drama com essa enfermidade, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Estenda seu favor, Pai Santo. E o bálsamo curador de Jesus Cristo possa alcançar a vida destas pessoas. Que o Senhor possa curá-las para a glória do Senhor, meu Deus. Também colocamos a vida do Fernando, sua esposa, os pais da Alice, todos os familiares diante do seu altar. Nós sabemos que a Alice veio aqui cumprindo um propósito, uma missão. O Senhor se revela através das nossas lutas, meu Deus. Certamente o Senhor se revelou aos pais, aos familiares em meio a essa luta toda. E agora há a dor do luto, Deus amado. E essa dor nós bem sabemos que é só o Senhor com o seu Espírito Santo para consolar, para refrigerar a alma. Que o Senhor haja, Deus, com graça e poder também sobre a vida dos familiares da Alice, Deus. Pai querido, também queremos colocar todos os irmãos que já estão ou vão viajar, que o Senhor lhes guarde, que o Senhor lhes proteja, que o Senhor lhes sustente, meu Deus, em meio às suas viagens. Eles são representados nesta hora pela vida da irmã Uda, que está indo de encontro aos seus filhos, Deus, e aos seus familiares. Que o Senhor possa abençoar a viagem da sua serva e que o Senhor possa cumprir seu querer soberano sobre a vida dela, meu Pai. Abençoa para que a viagem até Belo Horizonte seja muito tranquila e depois o voo também seja muito tranquilo, Deus. Que a chegada da irmã Uda lá junto dos seus possa trazer, Deus, graça do Senhor sobre a vida dela e sobre a vida de todos os seus familiares. Nós te adoramos, te exaltamos por tudo que o Senhor faz, mas especialmente por quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus e nós te somos profundamente agradecidos por isto, e por isto oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Deus. Deus abençoe, viu, minha irmã? Deixa eu ajudar a senhora. Amém, glória a Deus. Queridos, na quarta-feira passada nós começamos a compartilhar com os irmãos a respeito das marcas da Igreja de Jesus. Como eu não vou estar aqui na próxima quarta, então entendi que seria bom que a gente falasse e fechasse essa reflexão
nesta manhã, e eu quero, sem delongas, convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 42 até o verso 47, para a gente poder compartilhar a respeito das marcas da Igreja de Jesus, pensar em quais são as marcas de uma igreja. Eu penso que é um momento muito oportuno para conversarmos sobre isto, uma vez que a Igreja de Jesus vai precisar se firmar nestas marcas mais do que nunca, porque se assim não for, nós vamos, inclusive, acabar perdendo a bênção de sermos marcados por Jesus desta forma. Não é de hoje, né, que muitos grupos têm, inclusive, trabalhado enquanto igreja para sair de debaixo desse jugo. O Senhor Jesus disse que o jugo dele era leve, suave, e que a gente deveria tomar o jugo dele sobre nós, mas as pessoas não querem nem esse jugo de Jesus mais, porque eles julgam que isto é pesado. Mas a gente vai entender, depois da nossa reflexão, que qualquer coisa diferente deste jugo de Jesus sobre as nossas vidas não define esta igreja como igreja dele. Mas, enfim, a gente vai ter que fazer as nossas escolhas. E, às vezes, as escolhas serão feitas a partir de um alto preço. Essa semana a gente viu uma reportagem, né, da ONU cobrando dos governos que eles imponham que as igrejas aceitem a agenda LGBTQI+, etc, etc. Então, isso, obviamente, estava escrito nas estrelas, né, há muito tempo. Então, a gente precisa preparar muita farinha, porque o caldo vai engrossar. E caldo quente, farinha nele. Que Deus se apiede de nós. Nós vamos pensar a respeito dessas marcas da Igreja de Jesus, e eu disse isso na quarta-feira e volto a repetir. Essas marcas só existem na Igreja de Jesus porque essas marcas estão sobre a vida dos servos do Senhor que compõem a Igreja de Jesus. Enquanto as pessoas estão hoje querendo se apresentar a partir dos seus currículos, há uma busca lacinante por se ter diplomas, por se ter currículos. O apóstolo Paulo, no final de Gálatas, vai dizer assim: agora que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Num tempo em que há um movimento para que a igreja se torne leviana quanto a essas questões, a pergunta que precisa estar em voga é: quais as marcas de Jesus você traz sobre o seu corpo? Na verdade, para vivermos Jesus e as suas marcas sobre a nossa vida enquanto componentes da sua igreja, que é o corpo dele, nós certamente seremos marcados por isso. Nós seremos marcados por nos mantermos firmes nos propósitos que Jesus Cristo tem para a igreja dele. E isto não está longe, não, irmãos. Já começou, nós já estamos sendo marcados por isso. Nós estamos sendo marcados por ser o povo que ainda se mantém fiéis a estas marcas que a igreja de Jesus precisa ter. O texto da palavra do Senhor, em Atos capítulo 2, verso 42 até o verso 47, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os mais necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares
para comer e partiu o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Pai, que a sua palavra gere graça santificadora sobre a vida do seu povo, dos seus escolhidos que estão reunidos aqui neste lugar, nesta manhã. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Quais são as marcas de uma igreja? A igreja de Jesus, ela possui marcas que a identificam, mas não é marca de uma organização qualquer. A nossa logo, ela nos identifica enquanto organização, mas não nos identifica enquanto organismo. O que vai nos identificar como uma igreja fiel a Jesus são as marcas do próprio Cristo sobre a vida da sua igreja. Onde que a gente pode encontrar essas marcas? Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver algumas delas, e a primeira delas a primeira marca é o zelar pela palavra. Tem uma menina, vocês gostam muito de ouvir as mensagens da internet, tem uma menina pregando aí na internet e ela não usa Bíblia. E ela disse por que ela não usa a Bíblia. Porque ela falou assim que pregar usando a Bíblia não dá like. Então ela prega a palavra de Deus sem usar Bíblia. E ela falou assim, a minha equipe que cuida aí das minhas questões aí, eles já disseram que às vezes que eu preguei usando a Bíblia, não tive nenhuma curtida. E é por isso que eu prego sem usar a Bíblia. E disse mais, os frutos estão aí. Como se Satanás não fosse também um produtor de fruto. As pessoas continuam sendo engodadas porque elas às vezes estão vivendo em pecado, mas elas continuam recebendo bênçãos e elas dizem assim, não é de tudo pecado que eu estou fazendo, porque Deus continua me abençoando. Mas cuidado, porque Satanás também tem poder para poder nos dar bênção. A primeira marca daquela igreja era o zelo pela palavra. Os discípulos se firmavam na doutrina, diz o verso 42. Aquela igreja que nasce sob a direção do Espírito Santo e que começa a partir do derramamento desse Espírito, vai estar sendo evidenciada na pregação em que Cristo era o centro daquela pregação, era uma pregação cristocêntrica, e a permanência dos crentes e dos novos crentes, diz o texto, na doutrina dos apóstolos. A despeito de tantos desvios da verdade que foram acontecendo ao longo da história, há um remanescente do Senhor que permanece firmados na palavra e que não está tentando atualizar as Escrituras. Porque, na verdade, o que está acontecendo conosco nos dias atuais, irmãos? Nós estamos buscando encontrar desculpas na palavra de Deus para os nossos pecados. Então, nós estamos pegando a Escritura e querendo encaixar ela na nossa situação para que a gente fique acomodados dentro deste contexto de uma vida que, biblicamente, não celebra o Senhor. Por isso que a Bíblia precisa ser atualizada, ressignificada, como diz alguns aí, para defender, às vezes, um parente. Nós estamos vivendo uma politicagem dentro do contexto da Igreja de Jesus Cristo. Não é assim, no contexto da política? No nepotismo, às vezes a pessoa não tem capacidade técnica para ocupar um cargo, uma função, mas a gente dá um jeitinho para colocar essa pessoa ali dentro. E a gente está querendo dar jeitinho para a gente poder viver com as nossas misérias, com os nossos flagelos, dentro do contexto do corpo de Cristo, meus irmãos. E esse negócio não pode ser assim. Até acho que Deus podia ser mais rigoroso um pouco, mas enfim. Talvez ele me pegasse também em todo esse rigor, né?
que nós vamos perceber é que Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele tem zelo pela sua palavra, e uma igreja fiel ao Senhor não pode mercadejar a palavra do Senhor Deus. Então, nós não vamos fazer com que a palavra seja agradável ao nosso paladar. Nós precisamos nos ajustar para sermos agradáveis ao Senhor. Dentro dessa primeira marca de zelo pela palavra, os discípulos estavam firmados na doutrina. Mas a gente precisa estar atentos, porque naquele contexto lá da igreja primitiva, não faltava aqueles que vinham tentando bajular os irmãos para que eles mudassem de comportamento. Inclusive, por volta de 300 e alguma coisa, até 400, alguém pseudamente se converte para poder estancar o avanço extraordinário da igreja de Jesus. Fala assim, não, vocês não precisam ficar de casa em casa, não, eu vou construir templos para vocês. E aí a igreja perde esta asa, né? E era a igreja de duas asas, a asa da igreja que estava no templo, né, junto com os apóstolos, no estudo da palavra, e a igreja que estava de casa em casa. Você imagina o impacto de uma igreja, da igreja na casa, que está numa casa, na casa dos vizinhos da frente, de trás, do fundo e do lado, e etc, etc. Aí a igreja deixa de avançar por tanto tempo, porque ela vai para dentro do templo, de preferência, fecha a porta e deixa o povo lá. Fica aí dentro, gente. Se acomodem aí, é tão confortável aí dentro. Eu vou até colocar ar-condicionado para vocês não sentirem calor, para a igreja não precisar mais de sair de dentro do templo e para fora. Enquanto que, na verdade, a palavra igreja, que é eclesia, é essa própria ideia de saindo para fora para poder pregar o evangelho da graça salvadora de Jesus. Muito bem. Dentro desse contexto do zelo pela palavra, os discípulos perseveravam em oração. Meus irmãos, a igreja de Jerusalém, ela não apenas possuía um bom ensino de oração, mas eles oravam. Eles dependiam mais de Deus, presta atenção nisso, do que dos seus próprios recursos. No afã de ter cada vez mais recursos, para a gente poder conseguir resolver as nossas demandas, nós estamos tendo pouco tempo para Deus. Mas quando a casa cai, os nossos recursos não conseguem resolver a demanda, não conseguem resolver o problema. A gente precisa entender, como Deus respondeu lá para Camila, de que Ele que estava no controle de todas as coisas. Só quando deu bom para nós, diante daquilo que a gente pensava que Deus estava no controle de todas as coisas? Não. Quando na nossa ótica foi ruim, também Deus estava no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, sempre. E aí a gente consegue ver lá em Atos alguns fatos que mostram a vida de oração da igreja no seu dia a dia. No capítulo 1, todos unânimes perseveravam em oração, diz o verso 14. Lá no capítulo 3, os líderes da igreja vão orar às 3 da tarde, como vimos domingo passado à noite. Lá em Atos 4, a igreja sob perseguição ora, o lugar treme e o Espírito desce. Em Atos 6, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra, e pela oração, então, eles definem os diáconos para cuidar lá da questão das viúvas e dos órfãos. Em Atos 9, o primeiro sinal que Deus deu para Ananias, da conversão de Saulo para Paulo, obviamente, era de que ele encontraria Paulo orando, e era isso que Paulo estava fazendo. Em Atos 12, Pedro está preso, e a oração incessante da igreja em seu favor, Pedro é liberto miraculosamente. Até Pedro acha que aquilo era apenas um sonho, uma visão, até que o anjo cutuca ele e fala, vamos embora, filho, vim te buscar, o povo está orando, eu vim te buscar, vamos embora. E aí o povo está orando,
às vezes a gente ora, a gente nem acredita, né, que Deus vai fazer, e bate na porta, a menina vai lá, e eu sou Pedro, ela fala, fica tão feliz que ela não sabe o que vai fazer, e ela volta lá para Pedro e fala, quem foi, minha filha? Não é Pedro que está na porta. Como Pedro pode estar na porta? Pedro está na porta porque Deus é Deus, e Ele está no controle de todas as coisas, e o que Deus quiser fazer, ninguém pode impedir, irmãos. E se você orar, você ainda fica contente porque você fez parte desse negócio. Se você não orar, você vai ficar aí de base porque você... Vai, duas, irmãos. Se tiver mais uma, pode trazer, porque... Mas não se preocupe não, viu, irmãos? Eu já resolvi esse negócio. Eu pedi, já comprei 2 microfones, só para mim agora. Ficar guardadinho assim, só para... tem hora que a bateria pode até acabar, eu troco tranquilo, mas tem hora que ela não devia acabar. Eu até acho que é o diabo que comeu a carga que tinha essa bateria, só para avacalhar a gente. Uma hora, por exemplo, que eu nem sei onde é que eu estava mais. Então, estava no Pedro, né? Tudo bem. A igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas das missões mundiais. Você tem ideia disso? O evangelho só chegou aqui até a gente porque um povo lá atrás orou e falou assim, Senhor, não deixe esse negócio só entre a gente, que o evangelho atravesse fronteiras, que o evangelho atravesse os oceanos, Deus, e que os povos de todos os lugares sejam alcançados pela graça salvadora de Jesus. Estou falando nisso aqui agora com você, porque a igreja de Antioquia orou e Deus abriu as portas das missões mundiais. Paulo e Silas oraram lá na prisão. E não era no conforto, não, tá? Eram presos, açoitados, uma masmorra talvez fria, fétida, e eles estavam ali orando, celebrando ao Senhor, e eles cantavam com tanta alegria, que Deus se alegrava com o que eles estavam cantando, e Deus começou a marcar passo. Vem com Josué. Não era assim, né? Era mais rápido um pouco. E aí Deus uma hora empolgou tanto e bateu com o pé mais forte, treme tudo, e aí cai as amarras, e ele diz assim, ó, o cara falou assim, saiu todo mundo, eu vou suicidar, porque eles vão me matar mesmo. Paulo disse, não faça isso, a gente está aqui. E falei, senhores, o que eu farei? Irmãos, o que eu farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O texto diz que naquela mesma noite, aquele homem foi batizado junto com a sua família, porque esse é o agir de Deus a partir da oração do seu povo. Lá em Atos 28, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta e os cura. A igreja pode falar de oração, mas muito mais que falar, ela precisa viver a oração. Quanto tempo você ora por dia? Como é que a gente consegue discernir essa ideia de Paulo da gente orar sem cessar? Como é que você ora sem cessar? Como é que você está no emprego, está no trabalho, e aí você fala, patrão, espera aí que eu vou só ali porque eu tenho que orar sem cessar. O entendimento que a gente tem de orar sem cessar é de intimidade com Deus, é de proximidade, de relacionamento. Que se você não tiver a opção de abrir a sua boca para falar, você suspira e Deus ouviu a sua oração. Você se relaciona com o Senhor. Que você chega perto do enfermo e você não está caçando glória para você, você põe a mão no ombro daquela pessoa, ora e Deus age. Porque você tem intimidade, você tem um nível de intimidade com Deus que faz com que você ore sem cessar. Isso não dispensa, obviamente, se você tiver tempo de entrar no secreto, no seu reservado e se assentar com o Senhor e deixar Deus falar contigo e você então poder falar com o Senhor. E esse tipo de conversa não vai ser conversa em que você vai apenas apresentar as suas petições ao Senhor, mas que você vai ouvir aquilo que Deus tem para falar contigo. Ah, meus irmãos, aqueles discípulos, eles perseveravam na oração e nós precisamos ser o povo que persevera na oração. Ontem de manhã eu fui sair da cama, já aproveitei, escorreguei da cama e botei o joelho no chão diante de uma situação que traz aflição ao nosso coração. Essas coisas todas trazem aflição ao nosso coração, né?
A gente nem conhece a Lívia, eu não conheço a Lívia, não sei quem é a Lívia, mas quando eu tomei ciência disso, meu coração ficou aflito por ela. Então, eu não paro de cessar, eu não cesso de orar por ela, eu não cesso de orar pelas demandas que estão diante de nós, que a gente vai tomando ciência, e a gente vai orando para que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, haja com graça e cumpra o propósito dele. E eu lembro sempre de falar com Deus assim, Senhor, mas por favor, não faça aquilo que eu tenho vontade, faça aquilo que o Senhor tem vontade, porque o abençoado do Ezequias tivesse morrido, preparado a casa dele, colocado ela em ordem, tivesse morrido no dia que o profeta falou que ele ia morrer, melhor teria sido, porque o filho ordinário que ele vai ter, que vai governar depois de forma terrível o povo do Senhor, e que vai ser um rei terrível, nasce naquele período de 15 anos. Então, é bom demais a gente dizer assim, ó Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse aquilo outro, mas é o Senhor quem sabe, tá? Então, o Senhor fica muito à vontade para fazer aquilo que é a vontade soberana do Senhor, porque aí você celebra a Deus a despeito daquilo que ocorre. A gente precisa celebrar, aprender a celebrar o Senhor quando Deus faz alguma coisa que nem é o que a gente queria, né? Ficar de beicinho para Deus, eu não te pedi isso, eu pedi outra coisa, por que o Senhor me deu isso? Porque Ele é soberano. Ele sabe o que é o melhor para a gente. Meus irmãos, aquela igreja que zelava pela palavra, os discípulos tinham o temor de Deus. As pessoas estão se acostumando com o sagrado, e por isso elas estão banalizando o sagrado. Há uma saturação, comercialização, paganização das coisas de Deus. A exemplo dos filhos de Eli, que tinha um pai falho na sua postura como pai. Seu filho está banalizando o sagrado e você está olhando para isso e você vai fazer o quê, né? Pastor, agora ele já é de maior. Nós precisamos ter uma postura séria com a palavra de Deus e precisamos chamar os nossos filhos a uma postura séria com a palavra de Deus e adverti-los a respeito da consequência de banalizarmos o sagrado. Porque quem conhece a santidade de Deus não pode brincar com as coisas de Deus. Você pegar a sua Bíblia e abrir ela em Daniel capítulo 5, você vai ver o texto falando lá de um tal de um rei Belsazar, que estava lá enchendo a cara de cachaça e mandou buscar os utensílios do templo do Senhor que tinham sido levados de Jerusalém por Nabucodonosor, e ele começou junto com as suas concubinas, os seus convidados, a beber naquelas taças que eram utensílios do Senhor Deus, e começaram a adorar a outros ídolos usando aqueles negócios ali, e de repente, eu falei assim, Deus, por que o Senhor não manda mais um bocado de mão para começar a escrever na parede, Mene, Tekel, qual que é a outra palavra? Parsim, né? Aí, aquele homem fica apavorado. O texto diz que ele empalideceu e trouxe os seus astrólogos e seus magos, um perfeito e completo pangaré, que não conhecia Daniel. Me ajuda aí, gente. Como é que o cara tem um Daniel no reino dele e não conhece ele, senhor? Aí chama os caras ficam tudo apavorados, que eles não conseguem decifrar o que está escrito na parede. A mãe dele precisa vir e falar assim, meu filho, tem um camarada aqui que ele era brother de Nabucodonosor, e o cara foi consagrado pelo Nabucodonosor a ser aí o chefe no reino de Nabucodonosor. E esse cara sabe tudo, porque ele é assim com o Deus dos deuses. Aí ele chama Nabucodonosor, chama Daniel e fala assim, vou te dar um monte de coisa. Daniel fala, não quer nenhum dos seus presentes. O que o Senhor manda dizer para você é o seguinte, você foi pesado na balança, o seu peso está ruim, e que você vai morrer. E aí ele vai lá e veste uma capa vermelha em Daniel, e o texto diz que no outro dia ele morre, no mesmo dia ele morre. Depois você dá um confere aí nesse texto. Sabe por quê? Porque a gente tem que aprender que a gente não pode brincar com o sagrado. O texto vai dizer assim lá em 1 Pedro, ou 2 Pedro, melhor você nunca ter conhecido o caminho da justiça do que tendo conhecido se desviar dele. Então você precisa dizer para o seu filho, filhão, não se desvie
da presença do Senhor. Não brinque com o sagrado. Com Deus não se brinca. O pecado da mentira lá de Ananias e Safira foi punido com a morte, porque eles estavam brincando com o Senhor Deus. Viu a fama que o coração generoso, coração generoso de Barnabé. Vocês acreditam que eu cantei a música aqui para lembrar quem era moço? Era o seu nome, Barnabé. Coração generoso de Barnabé. Eles ficaram com inveja de Barnabé. E aí eles foram lá e venderam o terreno também. E foi essa propriedade. E foi dar para os apóstolos. Quem mandou alguém vender alguma coisa e dar alguma coisa para o Senhor? Para os apóstolos. Quem delimitou qual é o valor que você tem? Você pode vender, meu irmão. Vendeu por 100, eu quero dar 10, você dá 10. Você vendeu por 1000, eu quero dar os 1000, como Barnabé fez. Beleza. Agora, você está de brincadeira comigo, você vai chegar e dizer para Deus, ô Espírito Santo, que você vendeu por tanto, ainda cutuca a pobre da esposa que nunca fez mulher única na vida dela, e ela vai e entra nessa conversa fiada do marido. E aí o cara morre, depois vem a mulher e fala assim, por quanto que ele vendeu? Foi por tanto. Foi assim, ó, seu marido contou mentira, está sepultado aí, e agora você vai ser sepultado do lado dele também. Não brinque. Há crentes que fazem piada com as coisas de Deus, não há temor. Aprenda a temer ao Senhor Deus. Aprenda a amar e a reverenciar a santidade de Deus. Quem conhece a santidade de Deus não brinca com o Senhor Deus. Mas lá também, naquela igreja que tinha um zelo pela palavra, os discípulos percebem a intervenção extraordinária de Deus. Você tem percebido a intervenção extraordinária de Deus? No capítulo 3, o paralítico é curado. No capítulo 4, o lugar onde a igreja ora treme. No capítulo 5, muitos sinais e prodígios são feitos. Inclusive, as pessoas levavam os enfermos para as ruas, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse tocá-las. E quando isso acontecia, as pessoas eram curadas. Filipe realiza sinais em Samaria. Conversão de Saulo é seguida da sua cura. A libertação de Pedro acontece lá pelo anjo do Senhor, no capítulo 12. O terremoto acontece lá em Filipos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Deus cura os enfermos de Malta pela oração de Paulo. A igreja pode, então, por isso, viver dois extremos. Negar os milagres ou inventar os milagres. Nós não faremos nenhuma das duas coisas. Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E nós não precisamos inventar milagres para poder encher a nossa igreja de pessoas. Porque a igreja que está contando mentira para se encher de pessoas não prega a palavra do Senhor. Porque pessoas nesses lugares, elas não querem ser confrontadas. Tem gente querendo criar igrejas com um perfil diferente. E qual que é o perfil? Ninguém é confrontado pelo Evangelho. Se você não for confrontado pelo Evangelho, e se não houver no seu coração espaço para ser confrontado pela palavra de Deus, também não há espaço para que você se desenvolva espiritualmente. É tudo farsa, é tudo mentira. É tudo mentira. Se nós não formos confrontados pela palavra do Senhor para viver plenamente a vontade do soberano Deus sobre as nossas vidas, nós não vamos viver a dinâmica do Evangelho sobre as nossas vidas. Nós temos experimentado e visto a intervenção de Deus na igreja. E a gente tem que aprender a ver Deus intervindo nas pequenas coisas e ver Deus intervindo nas grandes coisas. Quando a Camila falou assim, não, ele vai ter que ficar de hoje para amanhã, por causa do antibiótico que usou aqui, etc. Aí eu fui orar, falei, Deus, tem misericórdia. E guarda o Rafael para o Senhor. Porque ele fala assim, apêndice é simples. Nenhuma intervenção cirúrgica é simples, irmãos. Nenhuma. E a gente precisa descansar no Senhor Deus. A segunda marca daquela igreja era entusiasmo no culto. Os discípulos tinham prazer na reunião, de um culto agradável. Eles amavam se reunir. Uma igreja viva, ela tem alegria em estar reunida para adorar. E é isso que a gente vê nos irmãos aqui, especialmente no contexto da escola bíblica dominical. Muitas igrejas estão acabando com a escola bíblica dominical. As igrejas querem ser leves. E elas só vão ter culto no domingo à noite. Onde é que nós vamos ser ensinados a respeito da palavra do Senhor Deus? Aonde? Nós já estamos velhos, indo para ser idosos, né? Não? Já sabemos onde que esse rapazinho ali vai aprender a palavra do Senhor Deus. Pensa numa alegria que dá no meu coração de ver o pai que arrancou o menino da cama cedo,
num friozinho desse, assim, para trazer ele para a igreja. Porque qual é o outro lugar que você vai aprender a palavra do seu Deus? Na escola? Não vai demorar muito. Nós seremos terrivelmente proibidos de sequer mencionar a respeito de Jesus lá na escola. Juntou, parece que na Suécia agora, para queimar a Bíblia e a Torá. Por causa, sei lá, do Alcorão e etc. Queria ver eles queimarem o Alcorão, né? Porque os crentes são bonzinhos. Queima o Alcorão, rasga, fala mal do Maomé, né? Nós somos bonzinhos demais. Mas deixa que o Senhor disse que a vingança é dele. Deixa com Deus, melhor. Aquele povo tinha prazer de estar junto. É o que nós estamos vivendo aqui. Eu identifiquei, irmãos, aqui no contexto da Igreja Batista do Veneza, muitas destas marcas. Uma delas é essa, da alegria de estar junto. Ontem à noite nós tínhamos aqui, parece que 75 mulheres, sábado à noite. E mulheres, uma alegria de estarem se formando. Não é daquele diploma que você fala assim, graças a Deus, nunca mais eu piso na escola. Não, no próximo ano elas vão ser líderes em treinamento. Elas querem ser líderes em treinamento, porque elas querem ser bênção sobre a vida de outras pessoas. O que nós estamos fazendo aqui é isso. Nós estamos numa escola que nos formata para a gente poder ser bênção na vida de outras pessoas, para a gente sair daqui e ministrar sobre a vida de outras pessoas, levar outras pessoas a desejar que elas vivam aquilo que nós estamos vivendo, desta alegria de viver para o Senhor. Discípulos transbordam de alegria. Atos 5, 40, 42, os apóstolos são açoitados pelo sinédrio, e o texto diz que eles se retiram, regozijando-se por terem sido dignos, Júlia, de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, Sara. Já pensou isso? Enquanto as pessoas não querem mais sofrer as agruras do Evangelho, as pessoas querem ressignificar a igreja para que ela fique macia, suave, tranquilinha, todo mundo num anais aqui, coisa boa. Aquele povo estava feliz porque eles foram açoitados por causa do nome de Jesus. Estevão, lá na hora da morte, viu, Estevão? Vê Jesus e o seu rosto se transfigura como o rosto de um anjo. Os discípulos em Antioquia da Pisídia, mesmo perseguidos, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Uma igreja que misturava o sofrimento com a adoração. Hoje nós estamos todo mundo com medinho de que, o que eles vão fazer? O Barba está vindo aí para perseguir a igreja. Não vai demorar, não. Ele vai mandar fechar as igrejas. Ou ele ou o outro Satanás que Deus colocar aí para governar o nosso Brasil. O que faremos? Talvez vai chegar a hora de nós sermos, por causa do nome de Jesus, lançados nas arenas de novo. Eu desafio você a ir para lá sorrindo, viu? Porque os discípulos louvavam constantemente. Uma igreja alegre, ela canta, ela celebra as verdades espirituais, porque os cânticos são expressões de alegria no Senhor Deus, por vencer o pecado, por vencer o mundo e Satanás. Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, contagiante, restaurador, sincero e verdadeiro. Estava dizendo isso para a minha turma lá, nessa bendita lição 6 sobre o perdão. Que Deus fala assim, se você vier, Jesus vai falar isso, Deus também. Se você vier apresentar a tua oferta no altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai lá resolver a sua demanda com o seu irmão. E o que é oferta, irmão? Será que é só a oferta de missões ou dízimo que a gente entrega aqui? Não, ele está falando de vida. A nossa vida é culto ao Senhor. O que a gente encontra de crente que fala assim, não, porque ele falou comigo, eu fiquei chateado com o que ele falou, e se ele quiser, que ele venha me procurar. Não é eu, pastor, que causei o problema, então eu estou livre. Não está livre nada, meu irmão. Está perdendo o seu tempo, gastando sua energia para louvar ao Senhor com um louvor que Ele não recebe, porque a sua vida não está celebrando o Todo-Poderoso. O louvor que agrada a Deus tem sua origem no próprio Deus.
tem seu propósito de exaltar a Deus e, como resultado, produz quebrantamento nos corações. E quando esse quebrantamento vem, eu preciso colocar a minha vida em ordem. Então tem um monte de gente tomando veneno, esperando que o outro morra. Quem está morrendo é você, filho. Uma das causas desse veneno é câncer. Tem gente que está adquirindo câncer porque odeia o avô, porque odeia o pai, porque odeia o tio, porque aconteceu lá atrás uma situação quando eu tinha 5 anos de idade. Meu irmão, agora você está em Cristo, e se você está em Cristo é nova criatura. Vai ao encontro dessa pessoa e diga isso para ela. Jesus Cristo transformou o meu coração e eu preciso resolver isso aqui contigo. Terceira marca é valorizar a comunhão. Os discípulos têm prazer de estar juntos. Lá naquele contexto, nós precisamos aprender a ter prazer de estar juntos nos dias atuais. Onde desce o óleo do Espírito, aí há união entre os irmãos. Aí ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O escritor de Hebreus, capítulo 10, verso 25, vai dizer assim: não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Pessoas que se tornam membros da igreja de Jesus, mas depois outras coisas se tornam prioridades na vida dela. Aprenda isso, nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Tem gente que está interessada em ganhar muito dinheiro, essa pessoa vive só de trabalhar, não se relaciona com a família e muito menos com a igreja. E aí quando ele ganha muito dinheiro, ele fala, agora eu vou ter tempo para ir para a igreja, mas aí vai e compra um sítio. Aí ele chega no final de semana e ele vai para o sítio. Ai, meu Deus do céu. Não é fácil, não. Você precisa aprender a valorizar a comunhão e com isto ver o cessar de brigas, de contendas e o brotar do perdão e a cura. Todos estavam juntos, partiu o pão de casa em casa, eles se reuniam no templo e também nos lares. Meus irmãos, essa questão dos lares é uma questão extraordinária no propósito da caminhada da igreja, por causa do alcance que os lares têm. A gente tem os nossos PGMs, né, alguns deles são PGMs que rodam de casa em casa. Nosso PGM, por exemplo, ele roda de casa em casa nos bairros. Então, ele tem uma questão peculiar do nosso PGM. Há pessoas que não podem estar ou não podem ir a um PGM, e às vezes o nosso PGM vai lá. PGM é pequenos grupos multiplicadores. E quando a gente chega lá na casa daquela pessoa, tem 3, 4, 5 vizinhos ali para poder ouvir a palavra do Senhor. É de uma importância enorme o movimento igrejeiro. O movimento da igreja de Jesus, ela chega para quê? Para poder pregar a palavra, para poder orar, para poder testemunhar de uma obra linda que Jesus faz na vida daqueles que creem. E a outra coisa interessante é os discípulos reunidos no templo. Há uma banalização do templo também. Ao mesmo tempo que nós estamos de casa em casa, nós precisamos estar juntos no templo com o propósito da edificação das nossas vidas. E ainda, discípulos sensíveis para ajudar os necessitados. Os crentes converteram o coração e o bolso lá naquele contexto. Contexto dos dias atuais, os crentes assim, não, no meu dinheiro, Senhor, quem manda sou eu. Eu escutei uma pessoa, não foi aqui nesse contexto. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Mas eu escutei uma pessoa que falou assim, não, no meu dinheiro cuido eu. Então, se eu entrego o dízimo, se eu entrego oferta, ou se eu invisto para a ajuda das pessoas, etc., isso aí é problema meu, eu que decido isso. Falei, muito bem, vai na fé então. E quem que manda sobre a sua saúde, quem que manda sobre o seu emprego, e etc., vai cuidando de você aí nesse bolso que não é convertido. O crente precisa ter o bolso convertido. Precisa haver um desapego dos bens e um apego às pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Coisas, se for o caso, amanhã a gente compra de novo. E se não der para comprar amanhã, a gente fica sem. A gente não nasceu com isto. Pessoas estão muito preocupadas, há pessoas que estão muito preocupadas com umas coisas, e tão preocupadas com as coisas que elas não têm tempo para o melhor desta vida, que é se relacionar com pessoas. Aqueles discípulos encarnaram a graça da contribuição. E a Bíblia vai dizer que quem não ama seu irmão não ama a Deus. Então, a gente não precisa de tudo que a gente tem. E a gente não precisa de tudo que a gente está querendo ter.
E tem pessoas que não têm o mínimo. Então, a gente precisa dar um jeito de mudar o nosso pensamento, nosso comportamento a respeito disso. Um dia desse para trás aqui, nós fizemos uma canjiquinha missionária, ainda acabou, aí sobrou uma quantidade. Aí eu falei assim, pastor, o que nós vamos fazer com isso aqui e tal? E canjiquinha velhinha, de um dia por outro, já não fica tão boa quanto está feita na hora, né? Eu falei, minha irmã, bota esse troço no Marmitex, eu vou encontrar alguém que vai ser abençoado com esse negócio. Aí eu queria abençoar os rapazes do posto de gasolina ali, mas eles já estavam resolvidos nisso. Aí eu fui indo para casa e eu passei lá pela Manaim. Não preciso nem dizer o que você foi fazer. Quando eu parei o carro, eles saem de todos os lugares e já vêm assim, e eles já sabem que está chegando uma bênção para eles. A Luciana estava com 2 Marmitex nas mãos, até meio que entornando. É porque se não for para ser caprichado também, a gente não vai, né, Sheila? Vai ter caprichado. O rapaz tomou da mão da Luciana, moço, e ele já pegou aquele negócio e virou assim na boca dele, assim, ó. O outro usou a tampa como uma colher. E aí os outros chegaram e falaram assim, calma, gente, eu tenho mais alguns aqui ainda. Aí eu abri o porta-malas e tinha colocado os outros assim, para não entornar direitinho, tudo tampadinho, tudo limpinho, e tão gostoso como é sempre aqui essa cantina missionária que abençoa a obra de missões, abençoa a gente também, e aquelas pessoas ali puderam desfrutar daquela canjiquinha deliciosa. A gente precisa se compadecer da dor do nosso próximo. Pessoas que estão próximas de gente padecendo, sofrendo, e elas são capazes de se importar porque elas estão preocupadas com o seu próprio umbigo. O mundo que jaz no maligno lá fora nos ensina isso o tempo todo, a sermos hedonistas. A igreja de Jesus vai te confrontar a pensar mais no outro do que em você mesmo. Era assim que acontecia aqui. E não faça isso com mentira, porque você pode morrer, viu? Ananias e Safira foi fazer com mentira e morreram por causa disso. 4ª marca da igreja é a igreja que produz impacto na sociedade. Os discípulos lá naquele estilo de vida novo que estava sobre a vida deles, que era o estilo de vida governado pelo Senhor Jesus, contavam com a simpatia do povo. Aquela igreja era comprometida com a verdade, mas ela não era legalista. Ela era uma igreja santa, mas não era farisaica. A igreja era piedosa, mas não com santorrice, porque a igreja que as pessoas que estavam ali naquele contexto conheciam era esta igreja. A igreja legalista, a igreja farisaica, a igreja com santorrice. Os crentes eram alegres, festivos, íntegros, e eles contagiavam pessoas em volta delas. Vocês precisam contagiar as pessoas que estão convivendo com você lá no seu trabalho. Sabe por quê? Porque essa linha de comunicação entre eu e a pessoa que trabalha com você é completamente distante. É você que Deus quer usar como missionário naquele contexto onde você está inserido. E nós precisamos contagiar as pessoas. Sabe como? Com o estilo de vida da igreja, que impacta a sociedade. Melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores estudantes, melhores profissionais, melhores patrões. Meus irmãos, é assim que nós vamos contagiar as pessoas lá fora. Você não pode entrar aqui dentro de um jeito e sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você precisa ser impactado pela graça de Jesus sobre a sua vida. E se você tem dificuldade de ser o melhor marido, você precisa buscar o Senhor, você precisa dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Você tem dificuldade de ser uma melhor esposa, também faça o mesmo. Filhos também façam o mesmo. A família no conjunto precisa dobrar o joelho diante do Senhor e pedir para Ele dar a graça do Senhor sobre a nossa vida, para que a gente seja impactado pela presença e o governo de Jesus sobre nós. Caminhando para o fim, discípulos pela ação soberana de Deus experimentam um crescimento numérico diário. 2 extremos, numerolatria e numerofobia. A numerolatria é de quem quer ser o maior na cidade, só para mostrar que é bom, que é grande, que é isso, que é outro. A numerofobia, tu fez assim, não, aqui é tão bonzinho, vamos ficar aqui do jeito que está. Numerofobia aconteceu na vida de Pedro, lá no Monte da Transfiguração. Senhor, aqui é bom demais, vamos ficar por aqui. Deixa que esse xexelento para lá, que estão lá no vale. E aí Jesus disse para ele assim, tem uma obra que precisa ser feita. Então, a gente precisa abrir as portas, escancarar as portas e ir ao encontro das pessoas. Pessoas passam aqui, meus irmãos, viram o pescoço para cima. Nossa placa ficou alta, né, demais. Tem uma outra aqui dentro, aqui, mas, enfim,
E as pessoas viram o pescoço para cima. Eu falo, aqui é a Igreja Batista do Veneza, filho. Você está convidado, quer entrar? Vamos entrar. Eu falo, não vai dar agora. As 2 pessoas que eu falei para elas na porta, enquanto eu passo uma vassoura, foram embora e voltaram no próximo culto que teve. As pessoas estão sedentas. Meus irmãos, se houver uma pessoa perto do seu convívio que ainda não entregou sua vida para Jesus, preste atenção, ela está sedenta. Pastor, mas ele é ateu. Ele é um ateu sedento pelo governo espiritual sobre a vida delas. As pessoas que não estão governadas espiritualmente, elas estão sedentas por algo que as governe, algo que as dirija, algo que as conduza. Pastor, mas essa pessoa, ela tem incongruência de gênero. Eu falei, pode falar de Jesus para ela. Esta pessoa vive um dilema, esta pessoa vive uma vida terrível, porque quem está atrapalhado nesse negócio está precisando da graça de Jesus que transforma a vida dela. Então, olha, deixa eu dizer um negócio para vocês, qualidade gera quantidade. Nossa igreja tem crescido exatamente pela nossa busca de termos qualidade espiritual no ensino, na pregação, no louvor e todas as outras coisas que nós fazemos. Se for para fazer mal feito, a gente não faz. Se o dinheiro der só para fazer mais ou menos, a gente não faz agora. A gente espera a hora certa para fazer as coisas bem feitas, porque qualidade gera quantidade. A igreja crescia em números, crescia diariamente, crescia por adição de vidas salvas e crescia por ação divina. Olha o crescimento da igreja. Em Atos 1, 120 membros. Em Atos 2, 3.000 membros. Em Atos 4, 5.000 membros. Em Atos 5, uma multidão é agregada à igreja. Em Atos 6, o número dos discípulos é multiplicado. Em Atos 9, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. E depois para os confins da terra. E aí perde até o número, não dá nem para contar direito mais. Para fechar isso aqui, as nossas considerações finais. Quais as marcas destas marcas estão presentes na minha igreja? Quais destas marcas estão presentes na minha vida? Só para relembrar: zelo pela palavra, entusiasmo pelo culto, pela caminhada igrejeira, valor da comunhão com o Senhor e com os meus irmãos, impacto na sociedade. As marcas são construídas por Deus através da ação do Espírito Santo na vida dos seus discípulos e através da vida dos seus discípulos. Você pode dizer como Paulo, que ninguém mais me moleste, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Que você seja marcado, para que sejamos uma igreja marcada pelo Senhor Jesus. Fica de pé no lugar que você está, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Se você puder, só os que puderem, dobre os seus joelhos diante do Senhor. Tem um trem que deixa Satanás nervoso. É um crente de joelhos diante do Senhor. Isso é a própria expressão de quebrantamento, de rendição, de entrega, de reconhecimento da soberania, do governo, da autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor e o Senhor nos alcançou. Mas muitas vezes, Deus, mesmo dentro do contexto da caminhada igrejeira, lamentavelmente nós estamos marcados pelo mundo, pelas coisas da carne, do pecado e de Satanás. E nós nos prostramos diante do Senhor nesta hora para te pedir perdão, meu Pai. Pedir perdão por todas as vezes que nós entristecemos ao Senhor com as nossas ações. E nós repreendemos em nome de Jesus todas essas marcas que não provêm de Ti e te pedimos, Senhor Jesus, que nós sejamos marcados pelo Senhor, pela vida do Senhor, pela presença do Senhor. E que nós sejamos um povo, Deus, que tenha zelo pela Sua palavra, que ame ao Senhor, que ame a Sua igreja, que ame a comunhão com o Senhor e com os irmãos uns com os outros. Que
nós nos importemos com pessoas, Deus, e que a nossa vida impacte as pessoas que estiverem ao nosso derredor. Eu quero te louvar, Senhor Deus, porque nós permanecemos fiéis aos princípios da sua palavra. Nós amamos conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor. Nós amamos nos voltar para o Senhor, ó Deus. Todas as vezes que nós falhamos contra o Senhor e que pecamos contra o Senhor, tocados pelo Seu Espírito Santo, arrependidos, nós nos voltamos para Ti, Pai. E te pedimos, sara as nossas feridas, Deus, ata as nossas feridas, ministre cura do Senhor sobre o nosso coração. Que ele não seja um coração leviano, pecaminoso, voltado para as coisas deste mundo, mas que ele seja um coração tratado e voltado para o Senhor, para viver, Deus, a plenitude que o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas. Dê graça do Senhor sobre a vida da sua igreja. Santifica-nos, sustenta-nos em Ti, para que a gente continue avançando contra todos os impropérios que o mundo lança sobre a sua igreja. Nós, Deus, nos manteremos firmados em Ti, custe o que custar. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, querido. Aqui dentro deste lugar e obviamente e principalmente aonde você estiver, que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Jesus. Amém e amém.